Palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino. Yo creo en la palabra de Dios. Creo en cada promesa bíblica. El apóstol Pablo declara en 2 Corintios capítulo 1 que todas las promesas de Dios en Cristo son sí, y por medio de él decimos amén. Sin embargo, la Biblia nos muestra que existen dos tipos de promesas, las incondicionales y las condicionales. Las promesas incondicionales se cumplirán independientemente de que las personas crean en ellas o no. En el tiempo determinado por Dios se manifestarán. Pero también existen promesas condicionales, aquellas que dependen de una respuesta humana. Muchas veces la condición aparece claramente expresada con un sí. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, Dios dice: si oyeres atentamente la voz del Señor y guardares sus mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. También advierte que si no hay obediencia, el resultado no será bendición, sino juicio. En Proverbios 3 encontramos una declaración que, aunque no presenta un sí, de forma explícita establece claramente una condición. Primero Dios dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de toda tu renta. Luego viene la consecuencia: y serán llenos tus graneros. La provisión es el resultado de la honra. En tiempos bíblicos, las personas dependían de la agricultura. Sembraban, cosechaban y almacenaban para el futuro. Dios usa esta imagen como una figura para hablar de su provisión. No está prometiendo riquezas desmedidas, sino provisión suficiente y oportuna. Una provisión que llega antes de la necesidad. Hoy vivimos con una mentalidad diferente, muchas veces basada en el crédito. Primero gastamos y luego pensamos cómo pagar. Pero el principio de Dios sigue siendo el mismo. Él no está llamándonos simplemente a dar, sino a honrarlo. El verdadero propósito no es la recompensa, sino la honra. La provisión es solo la consecuencia, no el centro del mensaje. Muchas veces este texto se usa únicamente para hablar de ofrendas, pero el tema es mucho más profundo. Jesús habló de dinero, bienes y riquezas en casi la mitad de sus parábolas. La Biblia menciona estos temas incluso más veces que la oración y la fe juntas. Esto nos muestra que nuestra relación con el dinero revela profundamente nuestra relación con Dios. Honrar al Señor con lo que tenemos no es una transacción, es una expressão de adoração, obediência e confiança. E a pergunta é: Deus tocaria tanto no assunto se ele não fosse importante? A questão não é que o dinheiro seja tão importante. A questão é que ele pode ocupar um lugar delicado no que diz respeito à nossa relação com Deus. Exatamente a respeito disso que eu quero tratar e trabalhar, né? Anos atrás, eu me lembro, no início do meu ministério pastoral, tinha muita dificuldade com esses assuntos. E no dia que Deus me confrontou, eu acredito que isso deve ter sido lá pelo ano de 2001. Minha vida nunca mais foi a mesma, nem na minha maneira de relacionar-me com Deus e o dinheiro, e nem na forma de pregar, ou mesmo de dirigir e tomar decisões envolvendo, né? Esses assuntos ligados na igreja. Porque eu acredito que tudo precisa ser visto pela perspectiva correta e eu entendo que ela é uma questão de honra. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Deus está pedindo para mim e para você honra. E a pergunta é: por Deus abordaria esse assunto dessa forma e dessa maneira? Eu não nego e não deixo de reconhecer que a honra produz consequência. Existe bênção. Porque lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, Deus diz: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados, ou, dependendo da versão, desmerecidos. No entanto, nós precisamos entender porque Deus pediu a honra e quão importante ela é. Mas antes de trabalhar até melhor o por Deus pediu isso, por que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens, eu acho? Que é muito importante que a gente consiga entender o que tem mais peso aqui. Mais ou menos nessa época de 2001, morava ainda em Guarapuava, compunha... Eu era parte da equipe pastoral, compunha o presbitério da igreja lá, e eu me lembro de um momento específico quando nós estávamos para tomar uma decisão em relação a um projeto da igreja, uma construção, uma obra que estávamos fazendo, e por falta de recursos numa reunião administrativa, a gente estava tomando a decisão de encerrar
aquele projeto até que tivéssemos recursos para que aquilo não se tornasse algo desgastante. Mas alguém deu uma sugestão e disse, porque antes da gente tomar a decisão de encerrar, nós não lançamos um último apelo à igreja falando da importância do que estamos fazendo, do porquê. E quem sabe a gente ainda que tem que encerrar vai um pouquinho mais longe. E no meio daquela conversa, nosso pastor principal na equipe, o Harold, pergunta, alguém de vocês recebeu de Deus alguma palavra ligada a esse assunto financeiro? Porque se alguém tem algo da parte de Deus, eu quero que vocês compartilhem isso. Fazia meses que Deus tinha me dado uma palavra, mas eu não tinha coragem de pregar. Quando a gente fala de anos atrás, nem todos se lembram a mudança que a igreja passou. Mas, por exemplo, um púlpito como esse é uma coisa relativamente moderna. Quando eu comecei a pregar, a gente tinha uns caixotão de madeira que ficava quase que escondido atrás dele. Eu achava ótimo, porque quando chegava a hora da oferta, eu tinha vontade de me esconder atrás daquilo, né? E só faltava dizer aos irmãos, nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que passar um momento de contribuição. Para mim, como pregador, era algo extremamente desconfortável. Por quê? Por conta de alguns escândalos promovidos por alguns grupos, a gente acabava pagando a conta para todo mundo. E a nossa maior preocupação é que nunca houvesse um empecilho a pregação do evangelho com as pessoas achando que em vez de oferecer algo como igreja, que a gente queria era tirar algo deles. Então esse medo me paralisou por muito tempo de ensinar a verdade. Mas foi nesse dia, né, do início de 2001 que o Senhor me confrontou de uma forma assim muito especial a partir desse texto. Essa palavra honra, ela saltou diante dos meus olhos mais ou menos um ano e pouquinho antes. Eu estive na África e eu fiquei chocado, né? Eu cheguei numa quarta-feira, nós fomos direto do aeroporto para uma vigília e daqui a pouco no meio de uma vigília. Eu nunca tinha visto isso na vida, numa vigília de oração, alguém parar e tirar uma oferta e eu dei uma boa oferta. Eu não sabia nem quanto eu estava dando, mas peguei a maior nota. Tinha trocado nosso dinheiro pelo dólar, o dólar pelo CED. A moeda dele estava em engano na África. E dei a maior oferta que eu achei que poderia dar. No dia seguinte, que era uma quinta-feira, estava numa reunião de líderes, supostamente não era nem culto, só um treinamento. Oferta eu já dei um pouquinho menos. Na sexta-feira já de manhã tinha uma reunião só para pastores. Achei que os pastores eram isentos, que é nada oferta. E a coisa foi até o domingo. No domingo eles tiraram 4 ofertas numa longa reunião. E aí eu realmente fiquei aborrecido. No final do culto fui falar com um dos pastores da equipe e eu falei para ele, você já veio ao Brasil com seu pastor e você já veio? Não, já foi, estava lá conversa, né? Eu falei, você sabe que nós somos terceiro mundo, mas somos terceiro mundo um pouquinho melhor do que vocês. Ele olhou para mim e falou, estava falando isso por quê? Eu falei, porque mesmo lá que o nosso povo tem uma condição melhor que a de vocês, a gente várias reuniões na semana, mas só tem oferta no culto de domingo. Ele olhou para mim e perguntou por quê? Eu falei, porque ninguém aguenta dar dinheiro todo dia na igreja do jeito que vocês estão fazendo. Eu falei, acabei de chegar, já estou quebrado. Ele olhou para mim, a primeira pergunta que ele fez foi, você acha que nós levantamos oferta todo dia porque queremos arrecadar mais? Eu olhei para ele e perguntei, se não for por isso, por que seria? E ele fez aquele gesto universalmente conhecido, não importa a língua que você fala. Alguém estalando a boca e balançando a cabeça para os lados, como quem diz, pobrezinho. Ele olhou para mim e falou, o que nós ensinamos nosso povo aqui, e talvez nesse curto espaço da semana você não saiba, é que se eles têm 5 reuniões para participar na semana, eu vou forçar um pouco a tradução, e tem apenas R$5 brasileiros para ofertar, em vez de dar R$5 brasileiros num culto e nada nos demais, nós ensinamos eles a trocar de 5 em 5 de 1. Acho que na época nós tínhamos nota de 1 ainda, não era só moeda, né? E ele disse, nós ensinamos eles a cada reunião trazer algo. Por quê? Ele falou, porque desde a velha aliança Deus disse, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Ele olhou para mim e falou assim, vocês têm adoração nas outras reuniões da semana? Falei, adoração sim, é só oferta que a gente não repete todo o culto. Ele olhou para mim e falou, esse é o seu problema. Foi, meu problema adorar. Ele falou, não é não entender que nossas ofertas são parte da nossa adoração a Deus. E disse,
Quando você entender isso, talvez mude o comportamento. Não tem a ver com quanto fazemos. Quando ele falou, por exemplo, dessa coisa de ofertar um pouco a cada reunião, eu olhei para ele e falei, mas no final não dá na mesma. Ele falou, na perspectiva contábil, sim. Se o cara dá 5 de uma vez ou 5 de um, o resultado contábil é o mesmo. Mas ele falou, para efeito de declaração, não. Ele olhou para mim e falou assim, experimente. Dá um buquê de rosa para a sua esposa e depois faça uma outra experiência e passe 12 dias seguindo entregando uma rosa por dia. A quantidade de rosa é a mesma. A de declaração não, de declarações. E eu fiz o teste, gente, é impressionante. Vale a pena os maridão tentar aí. Isso não tem a ver com uma necessidade de Deus de ouvir nossa declaração. Nós vamos falar que isso tem muito mais a ver com uma necessidade nossa. Mas apesar de eu estar assim aos poucos, começando a entender e parar para repensar esse assunto, foi só no ano de 2001 que Deus me leva para esse texto. Eu lembro que essa palavra honra ao Senhor, né? Com os teus bens, a palavra honra começou a saltar e o Senhor, o Espírito Santo, trouxe uma inquietação forte ao meu coração. O que significa honra? Em vez de só falar o que eu achava, passei a mão num dicionário. Eu sei que Deus não pergunta as coisas para saber a resposta. Ele quer que a gente pense a respeito. E fui lá na palavra honra, né? Ato de honrar. Pulei para a palavra honrar, fazer distinção, fazer diferença. Ela tem outros significados, mas esse me chamou muito a atenção. E o Senhor começou a falar comigo e disse, tira os seus olhos do que significa a mera questão de contribuição e preste atenção no que a minha palavra fala sobre honra. Eu nunca na minha vida de crente ou de pastor até então, até 18 anos atrás, havia sequer percebido isso. E de repente textos que eu nunca tinha reparado começaram a surgir e me fazer entender que o que Deus quer, e esse é o primeiro ponto que eu quero construir. Deus não quer oferta, Deus quer honra. Ele não está atrás do meu ou do seu dinheiro, está atrás da nossa honra. Ele espera ser honrado nessa área material com os nossos bens. Mas o que Ele quer não é o nosso dinheiro ou os nossos bens. O que Deus quer é honra. E eu quero te mostrar isso num outro texto. Por favor, vá comigo para Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Nesse texto de Malaquias 1, versículo 6, Deus diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então ele diz, eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Respeito é um dos sinônimos de honra. Onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, desprezamos nós o teu nome. Deus diz, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado, nisto que pensais. A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ao enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. A casa será ele agrado em ti. Será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Aqui Deus está falando das portas do templo. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde. Essa palavra significa em vão, à toa, inutilmente, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Nesse dia, parece que pela primeira vez eu comecei a enxergar e perceber com clareza o protesto de Deus com a nação de Israel, dizendo, ou vocês me dão honra ou não precisa darem nada. O sistema de ofertas nessa época do Velho Testamento era feito através do sacrifício de animais, que não só era o formato de adoração, mas significava a entrega de bens de valor. Aquilo tinha valor material e financeiro, e tinha essa conotação de entregar para Deus algo especial. E quando Deus começa a falar aqui a respeito do assunto, o primeiro protesto no versículo 6 é, se eu sou pai, cadê minha honra? Porque o filho honra o pai. Se eu sou Senhor, cadê o respeito para comigo? Porque Ele é tanto nosso pai e Senhor, como nós somos seus filhos e servos. Deus está dizendo, eu espero honra. Esse povo estava ofertando. O problema deles não era deixar de ofertar. No entanto, a oferta deles não refletia a honra. O Senhor chega ao ponto de fazer a declaração no versículo 14.
porque algo que eu e você precisamos entender é que ao estabelecer o padrão do animal que seria sacrificado no templo, culto a Deus, desde a lei de Moisés, Deus deixou muito claro que tinha que ser um animal perfeito. E agora Deus está falando de pessoas que estavam ofertando o animal coxo, o animal dilacerado, né? O cego. Então, nesse momento, Deus está protestando, porque apesar de estarem entregando oferta, a oferta deles não comunicava ou não expressava a Deus honra. No versículo 14, Deus chega ao ponto de dizer assim: maldito seja o enganador, que tendo animal esse rebanho, promete, oferece ao Senhor um defeituoso. Então, o problema dessas pessoas estava entregando um animal que não era um animal perfeito, não era nem por falta de condições. Na verdade, prometiam uma coisa a Deus, mas faziam outra. E eu e você precisamos entender o ponto em que a coisa chega no versículo 10, Deus dizer: tomara houvesse alguém que fechasse as portas do templo. Seria como se hoje Deus fosse falar mais ou menos o seguinte: se a sua oferta não vai expressar honra, eu prefiro que você não oferta. Eu prefiro que a gente feche as portas da igreja e que a gente acabe com a brincadeira. Deus está dizendo, então, acendendo à toa o fogo do meu altar. A oferta não deveria ser entregue se ela não fosse uma expressão de honra. Basicamente é isso que Deus está dizendo. Então, claramente ele está sinalizando o quê? Que o interesse dele nunca foi na oferta, e sim na honra. Se o interesse de Deus fosse só na oferta, então qualquer oferta deveria agradá-lo. E a Bíblia está cheio de exemplos de ofertas que não agradaram a Deus. Aliás, no versículo 9 nós lemos a pergunta: com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Normalmente o que Deus aceita não é oferta, é o ofertante. Mas quando rejeita também não é só oferta, é o ofertante. O que está em questão é sempre mais do que a pessoa, do que a oferta, é o relacionamento da pessoa com Deus. Então, quando nós vamos para Gênesis no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Por que Deus se agradou de um, mas não se agradou de outro? Nós precisamos entender o que está por trás disso. Tem como projetar Gênesis 4. Vamos começar no versículo 3. Eu quero que a gente olhe isso junto. O versículo 2, na verdade, diz que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas, cuidava de um rebanho. Era a profissão de cada um. O 3, a Bíblia diz assim: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel, o ofertante primeiro, e da sua oferta depois. Verso 5. Mas de Caim, ofertante primeiro, e da sua oferta depois não se agradou. Caim ficou muito irritado, diz a Nova Almeida atualizada, e fechou a cara. Verso 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechado? O verso 7. Deus dá ultimato nele e pergunta: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. E o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus está dizendo o quê? Quando ele fala para Caim: se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Se não, não. Deus está dando um motivo pelo qual a oferta dele não foi aceita. A versão, a clássica atualizada, diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que significa? Deus está dizendo: você procedeu mal. Isso tem que levar eu e você a entender que na Bíblia não adianta apenas fazer a coisa certa. Nós precisamos aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz assim: nada tendes, porque não pedis. O crente que não ora não recebe de Deus. Logo deduz que orar é a coisa certa para receber de Deus. Concorda comigo? Mas no versículo seguinte, o versículo 3, Tiago diz assim: pedes. Agora, ele não está falando do crente que não pede e por isso não recebe. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, embora pedir seja a coisa certa para receber de Deus, se a gente fizer a coisa certa do jeito errado, não funciona. Vou te dar um outro exemplo. Assim do Senhor.
O apóstolo Paulo claramente sinaliza em 1 aos Coríntios 10:16, quando ele fala do cálice da bênção que abençoamos, que é a bênção na ceia, terão com o corpo e o sangue de Cristo, significa que eu e você podemos receber a liberação de algo espiritual. Eu creio que a ceia é um tempo especial em que nós podemos ser abençoados. Quantos creem nisso? No entanto, Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo antes de comer e beber do fruto da vida ou do pão. E diz: porque qualquer que comer do pão ou beber do cálice de modo indigno será réu de juízo. O que é o indigno? Se não fez o exame, se as coisas não estão corretas com Deus. Então, se a gente falar que a ceia é a coisa certa para abençoar a minha e a sua vida, essa frase está valendo. Mas se eu e você participamos da ceia, que é a forma correta para ser abençoado, do jeito errado, o resultado não vai se manifestar. Deus não espera apenas que a gente entenda o que é contribuição. Deus espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo. E fazer a coisa certa do jeito certo envolve muitas vezes o coração. Qual foi a grande distinção entre Abel e Caim? Nós lemos o versículo 3 de Gênesis 4, que Caim, no fim de uns tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. A palavra tempo ali, ela não tem definição específica. Não dá para saber se está falando de dias, de semanas, mês. Mas uma coisa é certa, Caim deixou Deus para o fim. Já a Bíblia diz que Abel trouxe as das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa os primeiros frutos. Então, quando o rebanho, esse era o trabalho de Abel, começa a multiplicar, em vez dele comer, desfrutar ou separar o resultado dos seus primeiros ganhos, ele vai e entrega ao Senhor. Qual era a declaração de Abel? Deus, o Senhor é mais importante. Eu estou te colocando em primeiro lugar, eu fico por último. Agora, quando Caim deixa Deus por último, o que ele está dizendo para Deus? Eu sou mais importante. Eu em primeiro lugar, você por último. Se sobrar, o Senhor entra. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nós vemos algo parecido. Nos versículos 41 a 44, a Bíblia diz: Jesus se senta diante do gasofilácio para ver como as pessoas iriam ofertar. Você consegue imaginar quão constrangedor isso pode ser? Imagina um dia como hoje, na hora do culto, quando você vem ao gasofilácio, Jesus sentado na sua frente de olho no que você está fazendo. Mas o interessante é que a Bíblia não diz que ele observava quanto, ele observava como. São duas coisas completamente distintas. Deus não está preocupado com quanto cada um de nós contribui. Ele não vai medir a gente uns com os outros, até porque o quanto é relativo. 20 real brasileiros que um ofertou não tem o mesmo valor que 20 real brasileiros que o outro ofertou. Depende do que cada um ganha ou do momento que está vivendo na nossa própria vida. Eu já tive momento que 20 real brasileiros era troco e gorjeta, já tive momento que 20 era comida da semana, da família toda. Então Deus, ele está focado numa outra coisa. A Bíblia diz que quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre, que deu 2 moedinhas que juntas, quando fazia o câmbio para a moeda romana do Império Romano, somavam um quadrante. Era a menor moeda do Império Romano. Em termos práticos contábeis, a mulher deu manha, não fazia muita diferença, não tinha muito impacto o que ela entregou. Só que a Bíblia diz que os ricos estavam depositando grandes quantias lá no gasofilácio. E aí Jesus afirma para os discípulos que aquela viúva pobre deu mais do que os ricos. Imagina a cara de perplexidade dos discípulos olhando para Jesus. Como assim? Não estou entendendo. Aí Jesus diz: ela deu todo o seu sustento. Talvez essa mulher deixou de comer uma possível última refeição. Mas ela estava dizendo: Deus primeiro, antes das minhas necessidades básicas, eu depois. Só que a Bíblia diz que os ricos deram do que lhes sobravam. Algo que eu já entendi na Bíblia é que Deus não está interessado na nossa sobra. Sobra não reflete honra. Aliás, só consegue ainda dar sobra. Quem está dando sobra primeiro fez tudo que quis, gastou com si, olhou para trás, sobrou, dá para Deus. Agora, a maioria hoje não tem nem a façanha de conseguir fazer sobrar. Então, em muitos casos, Deus não está nem por último. Deus não entra na equação. Nós precisamos entender o que significa esse princípio de honra, de colocar Deus em primeiro lugar. Agora, ao olhar para essas declarações,
eu percebo que, obviamente, Deus nunca esteve interessado em tirar nada de ninguém. Deus não quer arrancar o meu e o seu dinheiro. Tanto que ele disse, se você me honrar com seus bens, eu vou encher os seus celeiros, eu vou fazer transbordar os seus lagares. Deus está dizendo, eu vou te dar muito mais do que você me deu. No entanto, que nós precisamos entender que isso não é uma barganha, não é uma troca. Há uma razão pela qual Deus está dizendo, se você alcançar esse nível, eu libero algo sobre você. E antes de explicar melhor essa razão, eu quero só deixar claro, Deus não está interessado na minha, na sua oferta, e sim na hora. Anani e Safira, que eu digo Atos 5, nos fala de um casal que vendeu uma propriedade, reteve uma parte do preço e deu a maior parte. Eu fico tentando imaginar qual era o valor de uma propriedade. É difícil mensurar o que significava aquela época, o que significava hoje, mas isso me faz pensar que nós estamos falando de um valor muito acima da média e fora do comum. Na perspectiva de impacto contábil nas contribuições, o que eles deram foi uma bolada e não chamaram a atenção de Deus. Pelo contrário, foram julgados. Isso, mais uma vez, me prova que se o interesse de Deus fosse na oferta, qualquer oferta eu agradaria. Mas porque o interesse dele é no coração correto de quem faz. Quando isso não é feito com o coração correto, a oferta não cumpre o seu propósito. Então a próxima pergunta é, por que honrar a Deus com os nossos bens? E esse é o segundo assunto que eu quero trabalhar com vocês. Deus precisa da honra? Claro que não, ele não é carente. Ele não tem problema de autoimagem, de autoestima. Ele não tem necessidade alguma. Um dos nomes com os quais Deus se revela na Bíblia é o Shaddai, que, de acordo com alguns estudiosos, significa não só o Todo-Poderoso, mas o Deus que é mais do que suficiente. Ele não tem falta alguma. Então, porque Deus pediu a honra tem muito mais a ver comigo, com você, conosco, do que com Ele. Ela é um fator que vai regular a nossa relação com Deus. E por que Deus pediu honra especificamente nessa área material e financeira? Não é a única maneira de honrarmos a Deus. Jesus, em Marcos 7, cita uma palavra do profeta Isaías, Marcos 7, 6 e 7, onde ele diz, esse povo me honra com os lábios. Agora há pouco, enquanto estávamos louvor e adoração, nós estávamos honrando a Deus com os nossos lábios. O livro de Hebreus fala dos sacrifícios de louvor, que é chamado de o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, há muitas formas de eu e você honrarmos a Deus, mas parece que nenhuma outra. Ele foi tão incisivo e contundente na forma como pediu isso, como quando ele fala de honra na área material e financeira. Então, de novo, repito a pergunta, por honrá-lo nessa área específica. E algo que eu tenho entendido e compreendido nas Escrituras é que a relação com o dinheiro, principalmente na vida do cristão, humano, de uma forma geral, mas principalmente na vida do cristão, ela pode se tornar algo muito delicado. O dinheiro em si não é o problema. Eu não creio que o dinheiro em si seja algo ruim, errado, imundo, né? Tem gente que pensa dessa forma. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, nós temos uma advertência muito clara nos versículos 9 e 10. Se puder projetar esse texto também, eu estava conversando outro dia com um irmão que ele olhou para mim e falou, pastor, no meio da conversa ele diz, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro e a raiz de todos, os males. Olhei para ele e falei, a Bíblia não diz isso não. Ele falou, diz, não diz, diz, não diz. Ele falou, tenho certeza que diz. Falei, eu tenho certeza que não diz. Onde é que está isso? Ele olhou para mim e falou, em algum lugar lá, que eu não lembro onde o Senhor podia me ajudar a achar. Eu falei, eu vou te ajudar a achar o texto, você está confundindo. E antes de ler essa declaração que está no versículo 10, né? Eu falei para ele, nós vamos começar no 9. A Bíblia diz, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Eu posso te dizer que depois de 26 anos de ministério pastoral, pregando, eu já vi essa realidade se repetir na vida de muita gente. Quando o texto bíblico diz alguns, né? Eu queria dizer que isso é pouca gente, mas quando você pensa no volume é muita gente, ele disse, tá aí, ó, o amor é o dinheiro. Eu falei, o amor, dinheiro é a raiz de todos os males, não dinheiro. Ele olhou para mim e falou, qual a diferença?
falei, a diferença é gigantesca. Eu falei, você pode não ter dinheiro nenhum, você pode estar quebrado, mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado se chama mulher de meu bem, o banco confisca, né? De tão endividado, e além de não ter um testão, você ter o amor ao dinheiro. Então, além de quebrado, você tem a raiz de todos os males. Olha a encrenca. Agora, de acordo com a Bíblia, é possível você ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro? Sim. Salmo 62:10 diz assim, se as vossas riquezas aumentam, não punhais nelas o coração. Deus não disse, tem que jogar tudo fora. Embora momentos onde ele pede que alguns, até mesmo no momento da conversão, a conversa dele com o jovem rico, ele pode pedir que alguns abram mão de muita coisa, mas o problema não é o dinheiro. A Bíblia está dizendo, se a riqueza aumenta, não ponha nela o coração. Então, eu gosto de uma frase onde eu li um certo autor dizendo, o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Então, quando você põe o coração naquilo, começou a encrenca. Colossenses 3:5 diz que a avareza é idolatria. Então, a pessoa que põe o coração no que é material e financeiro, ela começa a cultivar espaço para um falso Deus, um ídolo no seu coração. E a avareza é claramente taxada na Bíblia como idolatria. Alguém diz que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Talvez essa seja uma das melhores definições de avareza que eu já ouvi. A verdade é que Mateus, no capítulo 13, quando Jesus está ensinando a parábola do semeador, ele fala de uma semente que caiu em espinhos, entre espinhos. O que é a semente? É a palavra. E diz que ela brota, ela germina, ela começa a frutificar, mas os espinhos cresceram e sufocaram ela. Então Jesus está falando de algo que concorre com a ação da palavra de Deus na nossa vida e tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida. Quem é esse inimigo tão perigoso, tão danoso? Jesus interpreta lá em Mateus 13, dizendo que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pense em algo que pode sufocar a ação da palavra de Deus na sua vida. É de fato a sedução das riquezas. Então nós precisamos entender que nós estamos diante de algo que é delicado. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus começa com um verso lá no 19, estende até o 24. Ele basicamente diz o seguinte, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus fala das riquezas, e esse é talvez um dos únicos pontos destacados na Bíblia que são apresentados como um senhor concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem. Então, embora eu reconheça que o dinheiro em si não seja ele errado ou impuro, a relação com ele pode ser tão delicada, a ponto de, pela avareza, nós estamos praticando idolatria, ponto de esses espinhos da sedução das riquezas estar sufocando a ação da palavra de Deus em nós, ou de termos um outro senhor concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração. Então, a razão pela qual Deus pede honra justamente nessa área é porque é um assunto delicado. Billy Graham disse, se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Don Blanchard diz, poucas coisas testam. Nós precisamos reconhecer esse fato. E quando Deus está dizendo, eu quero que você me honre com seus bens, não é a barganha, não a troca. Porque às vezes alguns pensam dessa forma, não. Se você honrar Deus, Ele vai te honrar de volta. Então é uma negociata. Eu te dou a honra só para ser honrado. Outros pregadores, ao apresentar o Provérbios 3, que é o nosso ponto de partida, eles focam tanto o celeiro cheio, o lagar transbordante, que eles transformaram o que deveria ser só a consequência em propósito. Então vamos contribuir para ter retorno. Deus prometeu retorno, sim, se eu e você fizermos a coisa certa do jeito certo. E o jeito certo é o quê? É um coração correto. Qual o coração correto? É um coração que honra a Deus. E se honrar significa distinguir, fazer distinção, diferença. Quando eu e você damos mais valor a Deus do que as coisas materiais e financeiras, nós estamos fazendo a distinção. Deus disse, se você fizer a distinção e me colocar acima, eu libero mais recursos. O que Deus está dizendo? Não é uma negociata, não é uma barganha. Ele diz, se o seu coração estiver blindado contra a avareza,
e o dinheiro não vai trazer dano à sua vida pela maturidade, você está demonstrando, eu posso liberar muito mais para você sem correr o risco de te perder no meio do caminho. Então Deus está dizendo, eu só vou liberar esse tipo de ambição material e financeira, não é uma punição. Quando Deus está dizendo, se você não me dá honra nessa área, eu não vou liberar a bênção financeira. Não é uma punição, é uma proteção. Porque uma pessoa que não está colocando Deus acima, se Deus libera mais daquela encrenca na vida dela, ele vai perdê-la completamente. Mas quando ele encontra em nós corações que sabem dar o devido lugar a ele e não deixam o dinheiro concorrer com isso, então nós vamos ter toda a diferença. Às vezes eu lia lá no livro de Apocalipse, quando João descrevendo a visão da Nova Jerusalém dos céus, ele fala que as ruas serão de ouro. Gente, imagina a cabeça de um adolescente que cresceu com a vida financeira, materialmente falando simples, eu acho mais bonito falar simples. Eu imaginava o céu com rua de ouro e era um negócio que lavava a minha alma. Eu pensava assim, é um modo ostentação. Um dia eu vou chegar lá, não importa se fui pobre, eu não me lembro, eu vou andar em rua de ouro. Mas deixa eu te dizer, a glória do ouro não é a glória do céu, não é o ouro. A glória do céu é Deus. Quando a Bíblia diz que as ruas serão de ouro, hoje eu enxergo isso de uma forma completamente diferente. Deus está dizendo o seguinte, na terra os homens se matam por causa disso, aqui só serve para ser pisado, só serve para ser desprezado, glória a Deus. E nós necessitamos entrar en un lugar donde nuestra mayor gloria sea Dios. El oro, el dinero, los recursos materiales y financieros solo deben ocupar un lugar debajo de los pies. Ese es su lugar correcto. No para gobernar, sino para servir. Mencionamos Marcos capítulo 12, cuando Jesús está sentado frente al gasofilacio. En aquella cultura, la contribución se hacía depositando la ofrenda en el arca. El libro de los Hechos muestra una verdadera revolución en el inicio de la iglesia. En 3 ocasiones, la Biblia dice que el pueblo traía sus ofrendas y las ponía a los pies de los apóstoles. Esto no significa que el uso del gasofilacio haya sido abolido. No es ese el punto. Pero hay un mensaje espiritual muy fuerte en el hecho de poner las ofrendas a los pies. Como si estuvieran diciendo, aquí el dinero no es señor, aquí el dinero es siervo. Aquí no gobierna, aquí es gobernado. Aquí no manda, aquí obedece. Cuando tenemos las cosas en el lugar correcto y el corazón está protegido, nuestra relación con Dios también queda protegida. ¿Quién está entendiendo? Diga amén. Amén. Recuerdo una vez que un hermano se me acercó después de un culto y me dijo, pastor, no me gusta esa parte del medio del culto. Yo le pregunté, ¿qué parte? Él respondió, la que no es espiritual. Le dije los avisos, él dijo también. En realidad estaba rodeando el asunto para quejarse del momento de la ofrenda. Me dijo, pastor, estamos en la adoración y es una gloria divina. Luego viene la oración. El cielo desciende, la palabra de Dios actúa, pero ese asunto del dinero, eso no es necesario, eso no es espiritual. Entonces le pregunté, ¿estás seguro de que no es espiritual? Porque en Hechos capítulo 10, un ángel de Dios se le aparece a Cornelio y le dice algo muy revelador. Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios. Dije, si la limosna no es espiritual, entonces la oración tampoco lo es, porque las dos suben juntas delante de Dios. No hay separación entre lo espiritual y lo material cuando el corazón está involucrado. Pensemos también en Hechos capítulo 5. Cuando el apóstol Pedro revela lo que estaba sucediendo en el corazón de Ananías, le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Mentir al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de algo? Pedro está diciendo, Ananías, nosotros no te pedimos esa ofrenda. Fue el Espíritu Santo quien puso eso en tu corazón. Y si tú mientes al respecto, no nos estás mintiendo a nosotros, estás mintiendo al Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo comenzó la obra, pero luego Ananías permitió que Satanás entrara para interferir en lo que Dios estaba haciendo. Ahora piensa conmigo Dios y el diablo disputando el corazón del hombre en el momento de la ofrenda. ¿De verdad crees que eso no es espiritual? Dos mundos chocando por causa de lo que el hombre va a hacer y cómo va a responder. Esto es mucho más espiritual de lo que imaginamos. Veamos una tipología bíblica. Cuando Moisés va delante del faraón con el mensaje
deja ir a mi pueblo para que me adore. La salida de Israel de Egipto se convierte en una de las mayores figuras de redención del Antiguo Testamento. Faraón, el opresor que esclavizaba al pueblo, es una figura de Satanás, que antes también nos esclavizaba. Así como Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, la Biblia dice que Dios arrancó del imperio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz. Todo en esta historia apunta a un paralelo espiritual. Por eso, Faraón representa a Satanás. Cuando Moisés llega con la orden de Dios para liberar al pueblo y declara que el pueblo saldrá para adorar, Faraón primero intenta impedir la adoración. Al no lograrlo, comienza a presentar contrapropuestas, 4 ofertas. En la primera, Faraón dice, ¿para qué salir de Egipto? Adoren aquí mismo. Moisés responde con firmeza, no nos quedaremos aquí. Entonces Faraón dice, si es así, nadie sale. Y a partir de ese momento, las plagas comienzan a caer y cada una es más intensa que la anterior. Faraó reconsidera. Chama ele e disse, tá bom, pode sair do Egito, só não vá muito longe, não vamos romper totalmente. Ele diz, nós vamos longe, então ninguém vai. Então, praga em cima, né? Daqui a pouco o faraó chama Moisés de novo para negociar e diz, tá bom, não precisa ser no Egito, não precisa ser por perto. Mas quem que vai? Mas ele disse, como? Quem vai? Vai todo mundo. Ele falou, não, os homens podem ir, as mulheres e crianças ficam. Moisés disse, ele disse, então não vai ninguém. Então praga de novo em cima. Aí vem a quarta contraproposta antes de finalmente ele concordar que sai. Qual foi a quarta contraproposta? Ele disse, tá bom, não precisa ficar no Egito, nem por perto. Pode tudo, mas aí o faraó diz assim, mas os rebanhos ficam. Quando ele fala isso, você vê uma indignação em Moisés que ele não demonstrou antes. Ele diz o quê? Não vai ficar uma unha. Ele diz, como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus? Agora vamos pensar na figura. Se Faraó é uma figura de Satanás, o Egito é uma figura do mundo e do pecado. A primeira tentativa é mais ou menos o seguinte, fica aqui mesmo no mundo junto e misturado, sem mudança de vida. Ele diz, não é assim que adora a Deus, nós vamos sair, ok? Então, Sama não vai muito longe, não rompe totalmente as 2 primeiras propostas, simbolicamente falam da área da consagração. Depois ele vai mexer no assunto familiar. Quando Moisés bate o pé e diz, vai todo mundo, ele está falando algo parecido com o que Josué lá na frente vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos adorar a Deus, a família toda. Agora, gente, essa disputa na área da consagração, de permanecer no mundo perto dele ou com interferência, na família são áreas onde a gente vê uma grande batalha espiritual, uma luta maligna e intensa. Imagina que figuradamente o diabo está dizendo assim, ó, eu nem me incomodo se você sair do Egito, se não estiver perto. Eu não lido mais com a família. Eu abro mão do resto, desde que eu impeço a vocês de adorar a Deus com seus bens. Aí nós achamos que quando outras áreas da nossa vida estão bem e a gente não está honrando ao Senhor com os bens, que está tudo legal, que não tem nada espiritualmente falando de errado, ou que não há ingerência maligna sobre nossa vida, o assunto é muito mais profundo do que a gente imagina. Mesmo no reino das trevas, você não vai achar um descruzilhada sem uma oferenda entregue. Há uma linguagem maior do que a nossa compreensão. Mas a verdade é que nós precisamos entender que o interesse de Deus não é naquilo que é material, mas na entrega do coração. Quem está entendendo, diga amém. Então, para finalizar, eu só quero te dizer que para Deus, o mais importante não é nem o que é feito com a oferta. Eu vou repetir isso. Muitas vezes, de acordo com aquilo que a gente pensa que a oferta vai ser aplicada, a gente pode até mudar a disposição. Hoje pela manhã, eu lembrei aqui a história de... Nos primeiros meses nós começamos nosso primeiro culto no mês de agosto de 2005, né? A primeira célula foi na virada de junho para julho, mas nossa primeira reunião, domingo foi em agosto, lá no outro prédio antigo da Água Verde. Mas nós começamos onde virou depois o Ministério Infantil, foi só depois. Eu acho que perto de 3 meses que nós alugamos o salão de baixo ao lado. Eu lembro que quando nós fomos para aquele salão, gente, verão, eu acho que nós entramos no finalzinho de novembro, se não me engano, e aí começou dezembro. O culto era 6 de tarde. Macurada,
e verão era o mesmo que 5. A gente, debaixo daquela chapa quente de zinco, não tinha forro, na época não tinha nada daquilo. Os ventiladores não resolviam o problema, só espalhavam o ar quente. A gente entrava naquele lugar, começava todo mundo a suar, um calor terrível. Mas o problema não era só o calor. A gente tinha, a maioria nunca conheceu, que muitos de vocês chegaram depois, da época do forro, mas para cima do forro nós tínhamos janelas. Então eu lembro que nós começamos a perceber que o barulho do som estava incomodando os vizinhos e a gente precisa, como igreja, ter sempre um zelo e um carinho especial pelos vizinhos. Por favor, diga amém, amém. Quando sai daqui, querido, cuide. É gente que buzina, é gente que grita, né? Nem eu queria ser vizinho da minha igreja. Então, assim, a gente tem que ter cuidado e carinho com a turma. E nós lá logo no início, com essa preocupação, eu lembro que um dia nós chegamos a um consenso. Estávamos conversando entre nós, um grupo de irmãos. Falei, gente, nós vamos ter que isolar a saída de som, mas para isolar a saída de som o máximo que puder, nós vamos ter que climatizar. E eu falei, nós mandamos fazer um orçamento do quanto custa climatizar. É muito caro. Uma igreja no começo, nós éramos um grupo pequeno, né? Hoje a gente riria daquilo, nosso desafio foi climatizar aqui, né? Mas eu lembro que eu falei, é um desafio muito grande. Alguém olhou para mim e falou, pastor, não pense em quantos R$1.000 brasileiros. Pense em quantos de nós podemos contribuir, cada um com R$1.000 brasileiros. O senhor ainda pode comprar o ar parcelado. A gente pode parcelar nossa ajuda. Ele falou, eu sou o primeiro. Um estava do lado e falou, eu sou o segundo. Outro falou, eu sou o terceiro. Eu falei, eu entro no seu quarto. Resolvi falar isso no culto. Não imaginava o que ia acontecer debaixo daquela chapa quente, naquele calor. Quando eu falei isso, a turma começou. Eu também falei, para. Depois nós resolvemos. Eu só ia dar a notícia. Nós não vamos fazer agora na hora do Sé. Nunca foi tão fácil botar um ar-condicionado. Agora eu quero te perguntar, Deus precisa de ar-condicionado para mover no ambiente, para salvar pessoas, para libertar a gente, para curar a gente, restaurar a família? Não. Quem que precisa do ar? A gente é para melhorar o nosso clube. E eu não estou falando mal. Eu abençoo a linhagem de quem inventou o ar-condicionado. E eu não reclamo. Eu posso estar passando frio aqui agora, mas eu não reclamo que tem ar, e eu quero pedir para você não pecar também, porque quem lembra da fase sem ar sabe que era pior. Agora, alguns meses depois, foi em dezembro, entramos em 2006, em março de 2006, pastor Osnei estava conosco, veio falar do projeto África para Jesus, e é lógico que ele não queria só que a gente ficasse com dó dele, ele queria apoio, que envolve às vezes missionários que vão, gente que intercede, mas também, eu não vou dizer principalmente, mas também, né? E precisa de apoio financeiro. Agora o Ney está apresentando o projeto, começa a falar das dificuldades, da necessidade, vai apresentar, né, o momento da oferta. Eu estou olhando a cara de alguns, e parece na cara de alguns está escrito, tenho nada a ver com isso, quem quis isso para a África foi você, porque de acordo com o que será feito, às vezes a gente empolga, às vezes a gente não. Então, na hora de melhorar o nosso clube, a gente está refrescado aqui, o reino de Deus precisa. Mas na hora de botar comida na boca do órfão, da viúva, né, alcançar esses povos distantes, não alcançado, aí já não é mais tão importante, a gente relativiza demais. Então eu quero te dizer, a maneira como eu e você devemos olhar e pensar não é necessariamente focado naquilo que será feito. Quando eu olho para esse texto que nós lemos de Malaquias 1, que Deus está dizendo que as pessoas estavam trazendo o coxo, estavam trazendo o lacerado, o manco, o cego, gente, eles sabiam que o animal tinha que ser perfeito. Por nós não estamos falando do cara que não quer nada com Deus e não estava ofertando. Nós estamos falando daquela turma que está trazendo oferta para Deus porque quer trazer, mas não está fazendo do jeito que Deus mandou. Por quê? Eu imagino, e aqui nós vamos entrar no terreno da especulação, que um dos motivos era talvez pensarem no que era feito com oferta. E se você ir para a mentalidade, a cultura da época, a prática da época, gente, o que essa oferta de sacrifício virava? Churrasco. Um animal era morto, imolado, limpo, queimado no altar. Altar do local era uma churrasqueira com grela e tudo. E depois que era queimado, o que se fazia com aquilo? Tirando a parte que era removida, a gordura que era queimada perante o Senhor, a carne era dividida entre quem? Uma pequena porção ia para o sacerdote
e a sua família, e o resto era o próprio ofertante que comia com a família dele. Quando você lê sobre o pai de Samuel, do profeta Samuel, Eucana, e a Bíblia diz que ele dava a porção dobrada para Ana, era da carne do sacrifício. Na hora de cortar a picanha, o contrafilé é o dia para você, querido, você tem a porção dobrada em relação a todo mundo. Eles comiam juntos. Agora eu fico imaginando que quando o camarada olhava para aquele animal que ia virar oferta e já pensava, vai virar churrasco. E se você pensar só no churrasco, faz diferença se o animal é cego ou não. Imagina você comendo um pedaço de picanha agora. Aleluia. Falo nela, parece que ela aparece na minha frente. Aí você corta um pedaço da picanha, põe na boca, começa a mastigar. Você, que maravilha. Mas daqui a pouco você faz o comentário, pena que o bichinho era cego. Quem vai perceber o gosto da picanha se o bicho era míope? Era cego, não enxergava direito, irmão. E olha que eu já fui daqueles gordos com superpoderes no paladar. Falei aqui de manhã, eu vou contar. Da época que eu bebia a tal da Coca-Cola, graças a Deus, eu fui liberto dela. Eu dizia para tu me ler um copo de Coca. Quando eu provo, eu digo uma embalagem. Dependendo do caso, eu digo a fábrica que muda o gosto de lugar para lugar por causa da água e outros elementos. Então eu vou dizer não só se a lata, né, se a Coca veio do vidro da lata ou do plástico. Alguém falou e a da máquina. Falei isso, qualquer criança sabe. A da máquina nem entra no jogo. Eu dizia, eu te digo o tipo de plástico. Tinha uma garrafa retornável, na época que era plástico duro. Tinha outra PET de 2L, a de 600, que era plástico mole, né? Eu digo o gosto do plástico. Eu dei um exemplo isso pregando. Um dia eu estava no norte do Paraná, foi em Arapongas. Aí terminou o culto, fomos para uma casa lanchar, cheguei lá, tinha um monte de gente em volta de uma mesa. Eu nem conseguia ver o que estava acontecendo. Mas quando eu fui chegando, o povo abriu e eu vi que a mesa estava vazia, tinha nada. Só tinha um copo de Coca-Cola. Antes do pastor falar, eu já entendi. Ele falou, agora é o tira-teima. Nós vamos ver se o que você falou no púlpito era verdade. Aí fui lá, peguei o copo com todo aquele monte de testemunha me olhando, dei um golinho. Falei assim, a Coca é de uma garrafa PET, 2L plástico mole. Falei, mas esse pinguinho de Pepsi Twist Light que algum infeliz colocou aí tentando me enganar, não tem nada. Quando eu falei isso, um do lado falou cruz, credo. Mas só para valorizar a brincadeira, ainda falei, pode pegar a garrafa que eu dou o código de barra. Essa eu tinha decorado. Eu dei mais um gole, dei o código de barra, teve irmão do meu lado que já estava quase falando sangue de Jesus tem poder. Mas mesmo nessa época, com esse super paladar, eu não conseguia dizer para você qual era o estado da visão do bicho que foi morto. Não faz a menor diferença na hora de comer a picanha. Então, o que eu quero chamar sua atenção é que provavelmente eles não acharam que aquilo ofenderia Deus. Em termos práticos não muda. Só que olhava o animal perfeito do sacrifício. Na hora de vender ele no mercado, valia uma grana alta. Olhava o manco, o que era o dilacerado, o lobo mordeu. Os pastores foram para cima, deram no lobo, o lobo fugiu, né? Salvaram a ovelha. Ela não morreu, mas ela saiu meia variada depois do ataque, né? Então eram animais que não iam pegar preço no mercado. Mas a carne ainda estava boa. Não sei se eu comeria o pernil que o lobo atacou, mas talvez do outro lado, né? Então, de alguma forma, eles olhavam e ficavam pensando, vai virar churrasco mesmo, por que eu tenho que entregar o mais caro se eu posso entregar o produto segundo a qualidade? A questão é que o que Deus esperava não é que eles pensassem em quem comeria carne ou no sabor na carne, era a declaração que eles estariam dando para Deus. E Deus, se nós vamos dar a Ele honra e distinção, ele merece o melhor. Eu acredito que nós precisamos ser unidos dessa visão e mentalidade. Deus merece o melhor. Isso é honra. Por favor, diga-me. Amém. Agora, quando eu olho para isso em Marcos, no capítulo 14, nós temos um exemplo do Novo Testamento parecido. A Bíblia fala, acho que dá para projetar esse texto também, gente. Marcos 14, a partir do versículo 3, a Bíblia diz que Jesus estava em Betânia, do lado de Jerusalém, e ele vai para uma casa, né, de um certo Simão. A Bíblia chama ele de um leproso. E o texto diz assim: